estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor Leonardo Greco, de Geografia. E nesta aula vamos retomar o tema Processo de Globalização dos Territórios, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3. Não é isso, professor Leonardo? É isso mesmo, Dani. Tudo bem? Joia. Bem, pessoal, tudo bem? Exatamente, nós vamos analisar as questões que foram abordadas no PET 3 para a gente consolidar os nossos conteúdos. Tranquilo, pessoal? Bom, esse é o objetivo, né? Acabei de falar, né? Bom, a nossa atividade 1, que está exposta na página 71 do nosso PET 3, ela diz o seguinte: diante da realidade ao mesmo tempo global e local das redes, a tentação é grande de opor, desse ponto de vista, uma sociedade local a uma sociedade nacional, um território local ao território nacional, e mesmo uma formação socioeconômica local ou regional e uma formação socioeconômica nacional. Daí a pergunta pede ao final: defina os termos território e fronteira, relacionando-os a território local e nacional. Bom, vamos lá. Na nossa resposta, a gente analisa do seguinte modo: por território, definimos as áreas delimitadas por divisas. Então, você tem, por exemplo, o território de um estado. Como que ele é definido? Através dos limites físicos, né, que podem ser perceptíveis facilmente ou não, né, e através dessas questões de até aonde vai a ingerência de um determinado poder público, né, de um governo, por exemplo. Por que eu falei que uma divisa de territórios estaduais, ela pode ser ou não perceptível, tá? Porque pode acontecer de essa divisa, ela estar na maioria das vezes, ela está localizada em uma área com pouca urbanização, e aí é fácil você delimitar aonde termina um e se inicia o outro. Com relação, por exemplo, a um território municipal, dependendo do porte dessa cidade, isso não é tão fácil assim. A gente tem um exemplo de Minas, por exemplo, Belo Horizonte, a grande BH, né? O território correspondente ao município Belo Horizonte, ele se confunde com Contagem, por exemplo. Então você tem a delimitação, às vezes você tem apenas uma placa indicando aonde se inicia a Contagem. Mas isso não fica claro. Muitas vezes você atravessa, sai de Belo Horizonte, chega até Betim, por exemplo, e não percebe que fez isso, tá? Bom, continuando, né? A fronteira é compreendida como uma linha imaginária que separa duas nações ou mais. Ela também estabelece os limites de controle administrativo e político. Então, até onde vai o poder, né, e a responsabilidade de administração de um governo federal, né, sobre o seu país. É uma coisa que atualmente está muito relativizada, e é o que fala no finalzinho, né? Com a globalização, as relações sociais, políticas e econômicas intensas têm relativizado a relevância desses termos na prática, porque exatamente a interação entre os povos, ela se dá de um modo cada vez mais intenso, tá? Então, por exemplo, você tem no sul do país, por exemplo, tem cidades na fronteira entre Brasil e Uruguai, onde o que separa os dois países é simplesmente uma rua. E não dá para você separar, você delimitar o raio de ação dessa população. Eu estou falando da cidade de Santana do Livramento, no interior gaúcho, né? Então, como existem pessoas que vão morar no território brasileiro e vão querer trabalhar no território uruguaio, isso tem que ser viabilizado. Por isso que a gente fala que cada vez mais a questão dos limites fronteiriços é uma coisa cada vez mais relativa, tá? Cada vez mais no papel mesmo, mas a prática já vem contradizendo. E o processo de globalização contribui apenas para acentuar esse processo. Ok, pessoal? Bom, vamos variar um pouquinho de voz, uma voz mais bonita do que a minha? Dani, faz a gentileza, por favor. Essa atividade é a 2, ela está na página 71 do seu PET. A territorialidade se manifesta, portanto, em multiplicidade de espaços, identidades e tempos, que interagem e se sobrepõem no plano da reprodução da sociedade e, se tratarmos da escala micro dos eventos espaciais, realçamos o encontro de fluxos oriundos de diversas escalas maiores e que se concretizam no âmbito dos lugares
do cotidiano de experiências, relações e manifestações culturais. Considerando a afirmação acima, como você define território e territorialidade? Territorialidade. Isso aí. É nome bonito. Vamos lá. Como que a gente define? Assim. Território refere-se à área geográfica. Foi mais ou menos o que nós vimos na aula, na questão passada, né? Área geográfica, a porção de terra onde o Estado soberano administra e é a autoridade máxima dentro de um contexto legal. Então, a questão do território, a gente vai classificar o território apenas como através, né, de uma análise puramente geográfica, de onde se inicia e onde se encerra a responsabilidade de determinado poder público sobre aquela área, tá? A sua autonomia, e a sua soberania e seu conjunto de responsabilidades, melhor dizendo, né? Já lá vem a palavra de novo. Territorialidade diz respeito à ação dos indivíduos sobre um território. Então, quais as interações acontecem em um determinado território que faz com que os indivíduos transformem aquele espaço, transformem aquela sociedade, evoluindo ou não, né? Mas, enfim, Aí, viu? De novo, vamos lá, vai. Territorialidade. Isso, Territorialidade. muito bem. Isso aí. Tem a ver com a questão da interação entre os indivíduos, transformando aquela região, tá? Importante dizer que essa questão disso aqui, não vou arriscar de novo, né? Tem muito a ver o seguinte, a questão da globalização também relativiza esse conceito, porque cada vez mais o sentimento de pertencimento a um território, por vezes, ele é sacrificado devido a alguns aspectos que a gente considera não tão positivos assim da globalização, que é justamente você ter, por uma série de fatores que a gente vai analisar posteriormente, a sua permanência naquele território, a sua interação com os seus pares naquele território comprometida. E aí faz com que muitas pessoas percam essa identificação com o seu, vou ser poético agora, com o seu torrão natal, e passem a ser forçadas a buscar outros territórios, outras fronteiras, outros países para buscar seu sustento, sua sobrevivência, a manutenção da sua família. Beleza, pessoal? Bom, sigamos, galerinha. Terceira. Quem gosta de Nath Roots aí, vai gostar um pouquinho, tá? Não vou cantar, mas vamos lá. Aliás, não vou nem falar, Dani. Vamos lá, quero ser feliz também. Do Nath Roots, essa atividade está na página 72 do seu PET. E a música dos povos para representar o ressurgimento de nossas raízes. Olhe, sorrie, goste da sua cor, procure sempre sua consciência e jamais tenha vergonha de falar de amor. Descreva o processo de miscigenação do povo brasileiro. Miscigenação. Mistura, tá? Miscigenação do povo brasileiro. Como que se deu a formação da nossa raça? Então, que mistura foi essa? Que caldeirão foi esse, onde o povo brasileiro foi forjado, foi criado, né? Quais foram os ingredientes que foram colocados nesse caldeirão, tá? A gente vai remontar a uma situação de meio milênio. Você vai lembrar que a colonização do nosso território se iniciou em 1500, não é? Então, desde o início da nossa colonização, o povo brasileiro foi formado por, essencialmente, 3 raças. Inicialmente, os indígenas, que já aqui viviam e né, são considerados os legítimos donos da terra, né? Quem veio no processo colonial? Quem colonizou o nosso território? Os europeus, portugueses. Então, é a segunda raça que contribuiu para essa receita, né? Por fim não, mas em terceiro lugar, vieram os povos da África. A gente vai lembrar que no processo colonial brasileiro, os africanos vieram atuar aqui como escravos, né? Infelizmente, a gente tem esse ponto que não é nada bonito na nossa história, mas enfim, houve, tá? Os africanos vieram para cá trabalhar como escravos, e aí foi o terceiro grande ingrediente nessa mistura de raças, que acabou resultando numa identidade racial, e mais que isso, numa identidade cultural extremamente diversa e também, ao mesmo tempo, extremamente
rica. É por isso que, já que nessa questão a gente usou um trechinho do Nat Roots, agora eu me arrisco a usar um trechinho do Gabriel Pensador, né, que diz, entre outras coisas, numa música dele, que, bom, né, como eu já disse, racismo é burrice, principalmente no nosso caso. Como que um cidadão brasileiro nato, que nasceu aqui, vai praticar o racismo se dentro do genótipo dele, né, aí a gente mistura com biologia, eu sou doido, né? Mistura com biologia. Vamos embora. Se dentro da sua constituição genética existem traços de europeus, sim, mas temos traços também de indígenas e traços de africanos. Nesse sentido, praticar racismo, principalmente no Brasil, é algo totalmente, plenamente sem sentido, sem lógica se pensar nisso. Ok, pessoal? Vamos lá. Quarta questão. Quer fazer as honras, Dani? Vamos lá. Essa questão está na página 72 do seu page. O etnocentrismo é a tendência a observar o mundo desde a perspectiva particular do povo e cultura a que se pertence. Pode-se definir o etnocentrismo como uma atitude individual ou coletiva que coloca a etnia da qual se faz parte como eixo central de uma determinada interpretação ou concepção no mundo, sem necessariamente conduzir à crença de que sua própria raça ou grupo étnico, são superiores aos demais povos e raças que compõem a humanidade. Aponte os principais desafios da sociedade globalizada no combate ao etnocentrismo. Vamos falar então, primeiramente, dessa questão, etnocentrismo. É você considerar que, por qualquer razão, a sua raça, a sua etnia é superior às demais. E aí, de novo, similar ao que a gente fez na questão passada, a gente volta meio milênio na história, né, e mistura de novo com a história, né? Esse etnocentrismo, longe de ser uma coisa nova, tá? Nos séculos XV e XVI, quando os europeus começaram a sua expansão mundo afora, né, a gente vai lembrar das grandes navegações, etc., né? O etnocentrismo foi algo extremamente presente. Por quê? Os europeus consideravam que o modelo ideal de civilização, por exemplo, era o modelo europeu. Aliás, eles nem cogitavam a existência de outro modelo civilizatório. Portanto, quando chegaram aqui no Brasil, ao se depararem com os indígenas, por exemplo, eles nem se preocuparam em conhecer, por exemplo, a estrutura social, né? Como se organizavam os indígenas. Claro que os indígenas tinham a sua organização social, as suas práticas culturais, suas crenças, a gente falando de religião, né? Os europeus solenemente desprezaram isso, né? Nessa questão de se considerarem, sem nenhum exagero, o centro do mundo, o centro daquele mundo, né? Séculos XV e XVI. Portanto, uma das justificativas para esse processo era que eles estavam levando aos povos primitivos, ainda primitivos na visão deles, estavam levando a civilização. Bom, esse etnocentrismo, ele se fez perceber novamente na sociedade mundial, né? No contexto do século XX, no final da primeira metade de 1945, desculpa, pessoal, vamos lá. Durante o processo da Segunda Guerra Mundial, o etnocentrismo, e aí a gente vai falar mais, vai considerar mais sobre isso com relação à raça ariana que os alemães defendiam, foi um ponto-chave que Hitler utilizou para levantar o moral da sociedade alemã. Também, nessa situação, foi lançada a ideia de que os alemães seriam uma raça pura, uma raça superior, e que tinham o direito, né, de dominar o máximo de território possível. Então, vejam, são duas situações em que o etnocentrismo esteve bastante presente na nossa sociedade. Agora, pensem comigo. Vamos voltar agora, vamos correndo meio século para frente, vamos voltar para a nossa época. Nós não estamos vivendo o auge do processo de globalização? Globalização, ela não vai pressupor uma maior interação entre os povos, uma troca cultural, uma maior tolerância. Então, nesse aspecto, o etnocentrismo, ele vem contradizer, na prática, todos esses processos. Então, você tem um processo globalizante que incentiva a interação entre todos os povos do planeta, né? Vamos exagerar um pouquinho, mas nem tanto, né? E você tem
essa questão etnocêntrica que vem dizer que determinada raça é superior à outra e que vem agravar, por exemplo, as questões relacionadas à xenofobia. Vamos na sugestão de resposta, pessoal. No contexto globalizante, o etnocentrismo tende a ser um movimento de retrocesso, como já falei, né? A integração que o momento atual, a nossa globalização, sugere. De fato, quanto mais se busca evidenciar a supremacia de raças, mais há o risco de se fomentar processos de dominação, exploração e desrespeito social e cultural. Isso é muito presente quando a gente analisa o processo de migração entre os povos. Por exemplo, grupos de cidadãos da América Latina, por vezes, saem da América Latina com destino à América do Norte ou à Europa. Ao se depararem com uma situação nova para eles, eles vão ficar sujeitos a determinadas práticas econômicas, eles vão ficar sujeitos, por exemplo, aos chamados subempregos. Tá? Eles vão trabalhar em atividades nas quais os locais não querem trabalhar. Então, quem vai para a América do Norte vai trabalhar em profissões que os norte-americanos desprezam. E, por consequência, esses latino-americanos que lá vão passar a viver também serão desprezados, também serão subvalorizados. E isso vale tanto para a América do Norte quanto para a Europa, mesmo para a Ásia, na questão dessa migração, ok? Bom, por último, mas não menos importante, a gente vai, através da voz da Dani, para vocês não cansarem da minha, ler a nossa questão, atividade 2, que está na página 75. Ok. Guerra das Pedras foi uma manifestação palestina denominada de intifada, contra a dominação e o reconhecimento do território israelense. Explique o conflito entre judeus e palestinos, correlacionando os termos diáspora, sionismo, OLP e intifada ao contexto. Beleza. Para a gente analisar essa questão, a gente observa este mapa aqui, que diz respeito ao que hoje é considerado o território de Israel. Bom, na história do povo israelense, aí a gente vai querer falar também, por exemplo, em povo hebreu, povo judeu, tá tranquilo, é a mesma galerinha, tá? Historicamente, os judeus se caracterizaram por processos de migração, tá? Então, houve um período, inicialmente, vamos lá, vamos misturar um pouquinho história, olha como é que eu estou louco. Geografia, vou misturar história e religião. Minha interna, né? Mas vamos lá. Historicamente, esse território era chamado de a terra prometida dos judeus. Então, para a região de Israel, eles migraram. Por questões de praticidade, de dificuldades para sobreviver aqui, se transferiram para o Egito e deixaram essa terra desocupada. Ocorreu um movimento, alguns anos, algumas décadas depois, em que décadas não, muito mais que isso, em que esses judeus voltaram para esse território, porque, afinal de contas, esse era o território que tinha sido prometido a eles pelo seu Deus, né? Ocorre que, durante o período que eles estiveram afastados desse território, outros povos ali se localizaram, né? A terra estava desocupada, outros povos foram ocupar ali. E aí, eles buscaram eles se viram na necessidade de se confrontar com aqueles outros povos. Outros povos que eram também de outra religião. E aí a gente está falando de os hebreus judeus, né? E os outros povos, os árabes, de crença muçulmana. Tá? Então, o direito que um achava que tinha, o outro não reconhecia. E esse processo, esses conflitos, foram se arrastando anos, séculos à frente e não se resolveram. Tá? Nesse aspecto, veja a minha resposta, como é que eu sugeri para vocês. Guerra das Pedras faz referência à intifada, que é a reação palestina contra a dominação e o reconhecimento do território israelense. Ao longo do tempo, os israelenses eles ganharam a simpatia dos países ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, porque política, religiosa e socialmente falando, eles se alinharam mais a esse perfil. Tá? Então, houve essa questão, esse choque de ideologias e os israelenses conseguiram se estruturar melhor. Houve a reação dos povos muçulmanos com relação a todo esse
esse processo? Mas vamos lá, continuando aqui a resposta. Após o movimento de dispersão, a diáspora, o povo judeu retorna à região da Palestina, retorno a Sião, pelo movimento sionista. A intifada se torna mais efetiva a partir da criação da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, reação dos árabes, né, contra isto, em maio de 1964. Ok, pessoal? Bom, agradeço a vocês pela oportunidade. A gente analisou um pouquinho do que o PET nos sugeria de questões, né, para a gente poder consolidar os nossos conteúdos, os nossos conhecimentos, ok? Grande abraço.